Tu não tem Porque argumento. você... Não, vocês comunistas trabalham com a mentira. Você não consegue explicar. Vai lá nas faculdades federais e vê os comunistas maconheiros, sem proteína, um bando de vagabundo, playboy. Aí o empresário não dá emprego nenhum. Vai, recebe o seu salário e contrata com um isso ganha dinheiro funcionário e para ganhar coloca mais a dinheiro. comida em casa. A cada Não, novo senhor. trabalhador contratado, O empresário não te ganha obriga a mais. trabalhar. O empresário não coloca uma arma na tua cabeça. Obriga todo mundo a trabalhar. Porque, por exemplo, para acabar com a fome, você falou que falta dinheiro, certo? E vontade. Mas se você der um Google rapidinho, você vê que o Brasil, ano passado, arrecadou mais de 1 trilhão de imposto. Por que ainda no Brasil tem gente passando fome? Eu governo você. Você Isso não é me normal governa, de quem cara. tem uma mentalidade que quer crescimento. Agora quem fica estagnado, Você sequer inveja falou de quem sobre cresce, o assunto, cara. o assunto Você é vê- esse. você vê aqui o gritar. comunismo é uma merda. Com comunista não tem conversa. Então comigo você não deveria ser educado, é isso? Não. Por quê? Porque na favela a polícia entra sem mandato, mata. Se você mora na favela, você é proibido, inclusive, de votar no Bolsonaro ou expressar a sua opinião política. Isso é uma ditadura e você é a favor disso? Não é Eles- falso, eles nenhum assinaram. partido de esquerda assinou o escândalo do Banco Master. Escândalo do caso Master. Só os envolvidos até agora são todos da direita. Não, Ciro Nogueira é da direita. pesquise, É pesquise. só essa gritaria, é só esse jeito de fazer. É claro, não tem contra como vocês fazer. comunistas não tem Porque papo. Você acha que os filhos do Elon Musk, do Bill Gates, eles vão precisar trabalhar na vida? Qual é o mérito deles? E é nojento vocês defender um torturador. Numa boa. Isso Defende, é defende. nojento. Então, isso fala sobre o seu caráter. Fala sobre história. A história de gente mau caráter, torturadora. Tá? Tá? Existe as mulheres podendo andar pelada na Paulista, que é o que vocês defendem, com o sovaco cabeludo, poder Isso o não tem nada a ver aborto, com vocês comunismo. são contra Deus, contra a família, contra o Você me conservadorismo. viu alguma vez falar aí, isso? Aí vale a pena a igualdade de vocês? Olá pessoal, eu sou Humberto Matos, professor e comunicador. Estou aqui no TubaCast para defender a superação do capitalismo. A minha primeira afirmação é: o capitalismo depende da criação de escassez artificial. Opa. Bom dia, Prazer, cara. Júlio. Tudo bom? Júlio, qual é o seu ramo de atuação? Meu ramo de atuação, eu sou biólogo e sou microempresário na área de tecnologia extracorpórea. Dou treinamentos para médicos, enfermeiros, na área da saúde. Muito bem. Então, a sua primeira afirmativa é que o capitalismo criaria escassez para, então, poder se valer disso. Eu sou radicalmente contra isso, porque, na verdade, o capitalismo ele gera oportunidade. E, na verdade, o que o capitalismo defende é esse combate à escassez. Pelo contrário, o nosso intuito é acabar com essa escassez. Então, é uma afirmativa Mas falsa. como é que você explica, então, que hoje a gente tem mais casas vazias no mundo do que gente sem casa? Como é que você explica hoje 9 milhões de pessoas morrerem de fome por ano, sendo que a gente produz muito mais comida do que a humanidade inteira precisaria? Perfeito, eu explico da seguinte forma: a gente vai ver que o ser humano em si ele é egoísta, e isso aí vai independer do socialismo, ou do capitalismo, ou Mas do como comunismo. é que você O explica capitalismo ele gera oportunidades. Como é que você diz que o ser humano é egoísta se durante a maior parte da história da humanidade nós éramos coletivistas? Pelo contrário. Pelo contrário, o que você vai ver sempre, desde os primórdios, ao ser humano lutar. A gente vive numa guerra pela sobrevivência desde os primórdios. Sim, mas essa guerra, desde os primórdios, era um bando contra o outro. Na horda nada. primitiva, na época de todo o desenvolvimento das sociedades humanas, o mais importante sempre foi o coletivo. Só vai mudar isso quando surge a propriedade privada e o Estado. E isso é relativamente muito jovem na humanidade. Não tem nada a ver com a nossa natureza. O nosso egoísmo é produto das nossas relações de produção. E aí, como que a gente vai falar? Porque países onde instituíram o comunismo e eles chegaram a flertar muito próximo, porque aí eu não quero ser desonesto com você. O que que acontece? Nenhum país sofreu aquilo que é o comunismo em sua literalidade. Nunca chegaram a implantar 100% do que é a literalidade do que é o comunismo. Agora, por exemplo, a gente vai ver lugares como a União Soviética, onde houve o implante do comunismo, e mesmo assim a gente via desigualdade, a gente via pessoa desabrigada, nós vemos até, e isso é acadêmico até esse ponto, eu não vou dizer que eram todos, mas a Ucrânia, por exemplo, algumas regiões ali, quando acontece o Holodomor, pessoas comiam os filhos por conta da fome. A questão é a seguinte: a União Soviética praticamente
praticamente erradicou a fome a partir dos anos 40. É, porque ele deu para todo mundo, né? Na Ele deu a verdade, fome isso para é o todo dado. mundo. Vocês podem conferir, é o dado. A partir Não, dos não anos é um dado, 40, eu fui se conferir. praticamente erradica-se a fome na União Soviética. Pelo contrário, Nos anos 30, houve episódio de claramente fome que essas na pessoas Ucrânia, morreram de como fome existiram pela episódios de implantação fome do comunismo. antes dos anos 30. Nós estamos falando hoje num mundo que morrem por ano 9 milhões de pessoas, Perfeito. 700 milhões Fichinha de pessoas perto do que foi morto passam por Xi fome. Jinping, Não é fichinha não. Na é. verdade, 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. 700 milhões de pessoas têm insegurança Isso não é alimentar culpa no do mundo. capitalismo. 9 milhões Isso não é de pessoas. culpa do capitalismo. Como que não é culpa do capitalismo se a gente forma produz nenhuma. mais comida do que a gente Ó, precisa? Só para você ter uma ideia, índice de desenvolvimento humano, como o IDH, os 20 países com melhor IDH são de cunho capitalista. Todos a gente eles vai potências imperialistas e colonialistas. Mas eu prefiro estar sob o imperialismo de um país que gera oportunidades e que verdadeiramente dão oportunidades à pessoa, a países que deixam a gente é essa? como Então vamos pária. lá, tem mais ou menos, Como pária. tem pouco menos de 200 países no mundo. Cerca de 20 deles são desenvolvidos. Então quer dizer que Perfeito. só as pessoas desses 20 países não é essa são... a minha afirmação. A minha afirmação, e clara que eu disse, é o seguinte: dentre os tops no índice de IDH, porque eu estaria sendo desonesto com você, porque países que colocaram o comunismo ou o socialismo ou qualquer espécie dessa doutrina espúria e satânica também já ficou a mesma porcaria. O que eu coloco é o seguinte: eu acho estranho eles, essa afirmação, não, vamos voltar porque na aqui, verdade vamos voltar é um aqui. dado. A Eles- União Soviética praticamente Sim, erradicou a fome. Não lugar é, do mundo não é esse capitalista dado. Não é esse que dado. Ela não existe erradicou fome. a fome. Ela não erradicou. Não, Ela isso não você erradicou. está enganado. Por exemplo, a China, por exemplo, as pessoas morreram de fome. Essa foi a primeira leva. A China tirou 700 milhões de pessoas da miséria. Pelo amor de Deus. A gente vê. Com certeza, mas se flertando com o capitalismo, né? Opa. Bom dia, como é seu nome? Maurício Barros. Qual é o seu ramo de atuação? Eu sou tecnólogo em radiologia também da área da saúde. Ainda bem que você falou da China, porque justamente a China matou milhares de pessoas na era Mao. Aí a China atual viu que flertou ali, começou a passear no capitalismo e viram que esse era o regime de prosperidade. Então, assim, quem está no capitalismo prospera. Nenhum país que tentou ali a implantar o comunismo deu certo. Tá? Outra coisa que você fala, eu vi pouco seus vídeos, mas eu vi que você nega o Holodomor, mas isso é histórico. Você fala tanto de história, isso é histórico, e você está sendo negacionista ao falar que isso não existiu, que milhares de pessoas morreram. Tudo bem. E de fato, eu jamais disse que a fome na Ucrânia não existiu. De fato, eles acabaram com a fome mesmo. Eles mataram tanta gente que se não tem pessoas, Isso não é falso. existe fome. Isso é falso. A população da União Soviética aumentou. Então, como é que morreu gente? Aumentou os miseráveis. Não, isso é falso. Os O que escravos você do comunismo. O que você está repetindo são mentiras que são espalhadas, tá? O que Então eu tô não querendo dizer é o não seguinte, precisam acreditar em mim. Então vamos lá. Se você acha pesquisem. que morreu gente na China, o que você tem a dizer quanto às grandes fomes da Índia? A fome de Bengala. O que você tem a dizer ao Congo belga? O que você tem a dizer às guerras imperialistas mundiais? E eu repito, esse espantalho de que o comunismo produziu fome é falso. Na verdade, Quem o faz comunismo... espantalho são os comunistas. Mas os dados que eu estou falando são todos verificáveis. São todos verificáveis. O público consegue verificar, Então, exatamente. e Você aí, está negando você a vai história. quebrar sua cara? Não. Tá bom, você está vai- negando a história. Não estou negando nada Você da está negando a história. Eu não estou negando nada da história. Eu estou falando o que pode ser verificado. O mais engraçado Tá? do comunista, o que todo comunista fala é o seguinte, é que o capitalismo é ruim, os burgueses são ruins, né, o imperialismo é ruim. O capitalismo surge, né, como uma afronta, né, contra o comunismo. Aliás, perdão, surge como Calma, uma respira, afronta isso, ao pensa. capitalismo ali. Isso. E assim, os pais do comunismo, digamos assim, né, Engels e Marx, são filhos de burgueses. São filhos de riquinhos. Então, assim, é exatamente o que acontece hoje aqui no Brasil. Os filhos dos bilionários aqui no Brasil hoje, eles querem pregar o socialismo, querem pregar o comunismo e, Isso na é verdade, falso. eles nasceram em berço de ouro. Isso é é falso. isso É só você ir lá falso. no Leblon, lá no Não, Rio de Janeiro, cara, e mas ver os assim, filhos dos bilionários tem lá. comunistas de todo jeito. Eu, por exemplo, sou pobre, não sou herdeiro. Hoje quem ajuda os meus pais sou eu. Eu trabalho Eu desde sou um os 14 capitalista anos. também pobre. Você é um trabalhador, você não é um capitalista. Nós buscamos o capitalismo no seu ápice, porque eu trabalho há 20 anos na área da saúde buscando uma renda melhor, sempre Não, mas isso não buscando tem nada a ver emprego com ser capitalista, cara. Você é um trabalhador. certeza entendeu? tem. Os capitalistas são os detentores do capital. O capitalista não Entendeu? trabalha para conseguir o seu dinheiro. O Fala pra capitalista trabalha
Na verdade, os capitalistas empresário que não vivem se do mata trabalho de trabalhar? dos outros. Qual A empresário- maioria dos grandes empresários não trabalham. Os grandes empresários, você está falando o quê? De 5 empresas no mundo, por exemplo? Não, eu estou falando das grandes empresas, grandes corporações, grandes conglomerados, grandes latifúndios. Na verdade, essas pessoas todas vivem do trabalho dos outros. Quer ver uma questão bem simples? Se o dono da fábrica não aparece para trabalhar, o que é produzido na fábrica? Tá. Tudo é produzido na fábrica. Eu vou te dar um ponto Se agora. os trabalhadores Eu vou não te dar um aparecem ponto na agora. fábrica para trabalhar, essa fábrica, não é produzido essa nada. multinacional, essa fábrica gigante, ela começou de um ponto, ela começou do Começou zero. da herança. E isso é o que você está falando. A maior parte Mas das empresas tudo. tem Mas já as vários heranças, estudos as heranças repetidos começaram de um que- ponto. As Então, heranças começaram de um ponto. Começaram Então, num eles período começaram chamado com... acumulação primitiva de capitais. Opa. Bom dia, como é que é o teu nome? Bom dia, me Qual é o chamo... teu ramo capitalista? Eu estou mestrando em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Meu Instagram é Pedro Urso Tá SP. bom, você é um trabalhador. Convido todos a me seguirem. Beleza. E aí, a sua afirmação, ela tem um problema muito sério, que é a realidade. Você disse que o capitalismo é um sistema de escassez. Só que justamente sobre o capitalismo, a gente está vivendo no momento mais próspero da história da humanidade. Isso são dados amplamente difundidos pela ONU, pela FAO. Nunca Quais antes da dados? história da Como humanidade... assim? O que você está avaliando como prosperidade? Nunca antes da história da humanidade a gente teve tão poucas pessoas em pobreza. O dado, por exemplo, Sabe da quem ONU é o grande fala... responsável para essa redução da pobreza? O Tirou 700 capitalismo, milhões o de capitalismo. pessoas. A China. Só que você sabia que China- tirando sabia a que China, também essa comandada redução pelo Partido acontece. Comunista? Inclusive, a China, você tirando ela da equação, a gente tem ainda assim a diminuição da pobreza. E é mentira que a Essa China foi a diminuição da principal pobreza, responsável. ela não- é O uma meia principal verdade, porque responsável- na verdade existe uma coisa chamada alienação dos meios de O produção. principal Antes responsável do pela capitalismo, remoção as da pessoas pobreza produziam é a própria comida Índia. e não precisavam de A dinheiro. Índia tirou mais pessoas da pobreza do que a China. Não, a China Justamente tirou mais que a não, Índia. a Índia tirou mais nas últimas 2 décadas. A E China erradicou justamente a pobreza extrema. A China Isso não só aconteceu na conseguiu Índia. erradicar a pobreza, inclusive com a abertura de mercado Deng Xiaoping na década de Cara, 80, a China que teve é abertura controlada pelo comercial. Partido Comunista. Na Ela China, a todas China as terras é um são estado de mercado. públicas. A China Na tem China, cara, livre qual país iniciativa, tem capitalista? bilionários que Qual operam país no país, capitalista tem um mercado financeiro que consolidado, tem o mercado de financeiro capitais. é totalmente regulado. Qual país capitalista que todos os bancos são públicos? Qual país capitalista que a renda da terra não é controlada pelos capitalistas? Qual país capitalista que o capital portador de juros não é controlado pelos capitalistas? Qual país Só na capitalista? China que isso é Vamos assim. lá, Por quê? vamos lá. Porque a China não é um país capitalista. Qual país capitalista tem um mercado regulado? O Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, todos os países do mundo têm regulações do mercado financeiro. Mas todos então os só aí países você do já mundo- se quebrou. Não, tá errado. Qual país países do tem mundo, bancos públicos? Além da China. O Brasil tem bancos públicos, o Brasil tem a somente Caixa de públicos. Desenvolvimento, o Brasil... Somente Não, isso é públicos. mentira, isso é mentira. Tá? A gente tem bancos Não. particulares, inclusive as empresas Não. fazem sistema de swap Todos. cambial, em que Sim, funcionam eles- como uma espécie de banco privado. Ou seja, você está mentindo. Não, não tô mentindo, não. Isso É pode um ser- fato, isso é só- amplamente difundido. A China é um país de abertura de mercado, um país que conseguiu É um país que voltar tem com abertura instrumentos de da mercado, propriedade mas privada de responde o que eu mercado te de perguntei, produção. Então pergunte, qual diga. país do mundo que a renda da terra não é controlada pelos capitalistas? Qual país do mundo que o capital portador de juros não é controlado pelos Tá, então capitalistas? então Qual vamos falar país do da mundo renda da terra que da China. todas as Porque você tem uma... terras A sua tática de agricultáveis são debate do é ficar trazendo Partido vários, Comunista? vários temas, e aí a gente vai se perdendo no meio do debate, e aí você fala um monte de inverdades. Tá, mas Então vamos responde. começar com a renda da terra. A China é um dos maiores produtores do mundo de diversas commodities, entre elas o arroz. O arroz, ele tem um plantio coletivo nas cidades e nas pequenas vilas, que é administrado inclusive por pequenos burgueses proprietários de terra. Esses proprietários de terra que Não conseguem são burgueses, fazer... cara, são trabalhadores. São trabalhadores proprietários. Qual que é a concepção de burgueses? Não São existe proprietários. conceito de propriedade privada Burgueses na é China. quê? Quem A detém China propriedade tem uma de produção. propriedade Se eles têm a propriedade pública da terra, então e eles a são burgueses. propriedade Isso é a não definição marxista. pública. Eu nem sequer Não, estou indo isso para a é definição definição liberal, do próprio capitalista. Partido Comunista o Chinês. Partido Comunista Chinês, ele opera numa lógica muito diferente da lógica dos comunistas, por exemplo, da União Soviética. Sim, mas acontece que o justamente porque eles socialismo não tem participaram um de uma abertura modelo. O comercial. socialismo é um processo de transição. O que determina o socialismo é o controle político da sociedade. Somente na China E que os quem capitalistas detém o poder não político da con- China? Quem tem o poder político na China são os trabalhadores organizados no Partido Comunista Chinês.
Você lembra o caso do Jack Ma? Vamos Você lá, lembra o vamos lá, caso do Jack vamos Ma? lá. Me diz em vamos qual lá. lugar do mundo Vamos lá, então. que Vamos lá, então. o capitalista Se a não Chi- poderia se a China ampliar é uma- seus negócios? Se a China é uma democracia de fato, se a China, então, são os trabalhadores que detêm o poder político, por que a China é um país que não tem livre imprensa, por exemplo? É um país... Como onde que não tem livre imprensa? Pequenos Qual jornais... lugar do mundo? Qual- Eu vou te qual falar. lugar? Então vamos Você- lá, agora vamos está lá. acontecendo uma guerra no mundo. Você acha Certo. que existe uma livre imprensa no mundo ocidental? Você fica Sem sabendo dúvida. da versão Sem dúvida. dos países agredidos? Sem dúvida. Sem Nenhuma dúvida. dúvida. Existem Sem dúvida. 4 ou 5 Você pode agências criar- internacionais de Você pode comunicação criar um jornal que independente no repassam Brasil as e você informações pode passar pro o que mundo você quiser. inteiro. Você, por exemplo, faz parte do ICL. O ICL é uma iniciativa de um jornal de esquerda no Brasil que tem prosperado e trazendo inclusive uma narrativa anticolonial. Na Mas China você é não mainstream, conseguiria fazer isso. tá na rede Se você na pública China de abrir um televisão. jornal particular, você seria amplamente censurado. A gente tem dezenas de jornais Sim, exatamente, particulares que são porque na fechados. China os No Brasil capitalistas isso não não determinam acontece. o rumo Sabe do por quê? país. Porque o Brasil, com todos os problemas, ainda é uma democracia. O que a China não é. A China é muito Então, mais assim, democrática só que o deixando Brasil. muito claro, vocês que são do Estado desse homem, não votem nele, porque ele quer implementar no Brasil a ditadura chinesa. Ele quer colocar o sistema de censura. Ele Sabe quer o que colocar eu quero? um sistema... Eu quero que as pessoas, você assim quer? como na China, tenham onde morar. Sabia que em todo mundo, hoje as pessoas são mais pobres que a geração anterior? Só na China que isso não acontece. É isso que eu quero para o Brasil. Eu quero prosperidade, eu quero futuro, eu quero que o jovem tenha esperança, eu quero que o jovem tenha casa, eu quero que o jovem tenha uma condição de vida melhor que os Esperança seus com pais. o sistema que acabou em Só 91. existe isso Sistema na com China. um sistema decadente. A União Soviética já acabou no mundo inteiro. Assim, Mas quem que tá falando de os União Soviética? Os comunistas, você nesse debate, isso é só um mero entretenimento. Vocês não representam uma parcela real da população, não tem participação no Congresso, não tem participação na vida pública. Claro, isso é porque só a um gente mero vive num entretenimento capitalismo político, onde onde as existe um pessoas veem uma anticomunismo opinião permanente. bizarra, uma opinião engraçada, uma Não, pessoa não é não. com um estereótipo assim, Não é de não. intelectualzinho de óculos, cabeludo, mas isso não representa a realidade. E logo vocês já vão perceber. Gigantesco. Quem nunca viu eu saí ontem de casa, vi uma manifestação comunista na minha porta, vocês são muito presentes, realmente. Não, mas tinha manifestação aqui na Paulista ontem, não? Manifestação do quê? Hã? Manifestação pelo quê? Não, eu não sei porque eu sou do Rio Grande do Sul. Eu cheguei, eu vi que Certo. estava tendo uma manifestação aqui. Ou seja, o povo está organizado nas ruas. Essa meia dúzia de pessoas que não conseguem lotar uma rua, mas ok. Como que Essa não é a lota uma organização rua? Da onde comunista. você tá tirando isso, Agora, cara? pega A as rua tá organizações. sempre A cheia, revolução cara. que você tanto pleiteia está muito mais próximo de ter uma revolução da direita, uma revolução conservadora. Não existe, Essa pode não chegar a existe acontecer. revolução conservadora. Não, e não existiu revolução, por exemplo, liberal. As revoluções burguesas, por exemplo, do Então, século. Revolução Americana, exatamente. Revolução Francesa. As revoluções burguesas colocaram a classe capitalista como classe dominante. Hoje em dia, os capitalistas não são revolucionários, eles são reacionários. Não, isso é E mentira. essa é Isso é mentira, isso é mentira. A gente tem diversos processos Cara, você não revolucionários sabe que, o que inclusive, é são reacionário, conservadores. cara. Você não sabe o que Você não é. sabe? Então me pergunte o que é reacionário. Reacionário é aquilo que quer trazer Não, do mas passado faz de você me volta pro perguntar. presente. Eu sei o que é reacionário. Mas, Na pô, obra do parece Felipe que você Moura não Coutinho, sabe. por exemplo, o professor conservador, ele vai criticar tanto os reacionários quanto os utópicos. Reacionário é aquele que idealiza o passado, que tenta fazer um Tá, mas retorno a você é um ele. conservador? Enquanto o utópico Você é um aquela conservador? pessoa que idealiza O que o é que você futuro. quer conservar? Você quer conservar a desigualdade, Quero conservar as a criminalidade? instituições, quero conservar o sistema Quais democrático de instituições? direito, quero conservar os valores cristãos, Você quero quer- conservar você os quer valores, a economia de mercado. Léo, acabou? A minha segunda afirmação é: o capitalismo se baseia na exploração dos trabalhadores. Como é que é o teu nome? Prazer, me chamo Enzo Maluf. Qual é o teu ramo de atuação? Hoje eu sou acadêmico de Direito com foco em Direito Público, mas venho de uma família ligada ao setor empresarial e industrial. Ó, então temos um capitalista aqui. Você é o primeiro. Parabéns, cara. Então tá, diga aí. Quando você diz que o capitalismo explora os trabalhadores, eu discordo. Meu avô, no tempo auge dele na indústria de tecelagem, teve 2.000 funcionários, numa época em que a indústria era 40% do PIB brasileiro. Na época, fazia fila de trabalhador para procurar emprego. Alimentavam famílias. Enquanto a União Soviética fazia a escala 7/0. O trabalhador trabalhava 7 dias da semana e não folgava nenhum. A China adota a escala 996. O trabalhador trabalha das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, 6 dias por semana. Vamos lá. A primeira questão, essa questão do 7/0 é falso. A segunda questão, o 996 na China já está proibido há bastante tempo, embora alguns ainda pratiquem, assim como se pratica o trabalho escravo no Brasil. Mas eu quero falar da sua fábrica do seu avô. Se os trabalhadores não trabalhassem, o seu avô ganharia algum dinheiro? Não. Então está explicado.
Mas o meu avô não obrigava ninguém a trabalhar, trabalhava quem queria. Mas, E na em verdade, troca disso, quem tinha queria comida no não, prato, cara. tinha Na uma verdade, casa. as pessoas são obrigadas a trabalhar, senão elas passam fome. Não. é uma escolha do trabalhador Mas trabalhar. o mundo sempre foi assim, meu amigo. Você vai ficar Nem em casa sempre foi esperando assim. cair Nem a sempre comida? foi assim. A gente não só não viveu a maior parte da nossa história assim, como não quer dizer que a gente é obrigado a viver pro resto da vida assim. Mas Na você verdade, vai hoje em ficar dia é na o sua casa seguinte, sentado esperando a comida não, cair não do é céu? uma questão. A questão é que eu defendo que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho. No capitalismo, como é que funciona? Ele fica, O que é o dinheiro que ele trabalhador- recebe do salário. Não, É o salário dele. O salário dele é aquilo que ele recebe pela venda da força de trabalho. O que ele produziu Força de trabalho que não ele quis fica com contribuir, ele. não é obrigado. Ele não tem opção. Não, ele tem opção sim. Se ele não a quiser opção trabalhar, é ele passar fica fome. sentado. Não, ele vai trabalhar se ele quiser. Ah, ele Ninguém vai ficar em casa força. passando fome, hein? Não, aí é o problema dele, porque ele tem que trabalhar para ter a comida, a casa dele. Claro, Isso ele é daí. obrigado a trabalhar, meu amigo. Quem não tem Em troca, herança ele como recebe você, o produto de trabalho quem tem dele, que é o salário. Quem tem herança não precisa trabalhar. Quem não tem Precisa é trabalhar sim, obrigado a senão trabalhar. acaba. Não trabalha se quiser. Se não quiser, não precisa. Precisa sim, senão acaba. Acaba como? Só se você for muito incompetente, que se você botar hoje 1 milhão num fundo de renda fixa, você nunca mais precisa trabalhar. Você vai trabalhar se você quiser. Então, na verdade, quem é obrigado a trabalhar no capitalismo é o trabalhador. E o trabalhador não fica com o produto do seu trabalho. porque Quem fica com a maior Os parte comunistas do produto gostam do de falar mal trabalho dos empresários, é o empresário. porque quem coloca a comida no prato do trabalhador é o empresário. Não, quem é coloca sim, senhor. a comida no é prato sim, do trabalhador senhor. é o trabalhador. Não, com senhor. o seu trabalho. Não, senhor. É O empresário trabalhador dá um com o seu emprego, trabalho. o empresário não o dá emprego empregado nenhum. vai, recebe o seu empresário salário e contrata com um isso ganha o funcionário dinheiro e pra ganhar coloca mais a dinheiro. comida em casa. A cada Não, novo senhor. trabalhador contratado, Não, senhor. o O empresário não te ganha obriga a mais. trabalhar. O empresário não coloca uma arma na tua capitalismo cabeça. Obriga todo mundo a trabalhar. Você trabalha se você fala isso quiser. porque você nunca foi um trabalhador, você não sabe como é que funciona. Claro que eu sou estagiário, meu amigo. Pra você se formar em direito, você é obrigado a fazer estágio. Ah, você está fazendo um estágio, que eu estou querendo dizer, você não é classe trabalhadora, você não sabe o que é a fome, você não sabe o que precisa trabalhar. É isso que eu estou querendo dizer. Quem trabalha porque Ó, tem pessoal, que trabalhar. os comunistas... Bom dia, como é seu Bom nome? dia, prazer, meu nome é Lawane. Qual é o seu ramo de atuação? Eu sou dona de casa, sustentada pelo meu marido, graças a Deus. Mas Trabalhadora, trabalhadora. nas horas vagas eu sou advogada, mas sustentada agora pelo meu marido, graças a Deus, né? Que permaneça assim. Bom, você disse que os empresários, né, exploram os trabalhadores e que se a classe operadora Eu não falei produz... os empresários, eu falei o capitalismo. A exploração do capitalismo ela é uma necessidade para a reprodução do valor. E deixa eu te fazer o uma- valor se reproduz no capitalismo a E partir deixa eu da te- reprodução tá, de tá, deixa eu fazer- mercadorias. e- E as mercadorias são 100% Ok. produzidas pelos trabalhadores Todo mundo já que entende. não ficam com o E valor deixa eu da te fazer uma venda das pergunta. mercadorias que eles Então mesmos tá, produzem. ok, então vamos fazer uma pergunta assim bem básica, assim, só para começar assim. No socialismo, que é o caminho para chegar no comunismo, a gente tem o Estado. Sim. O Estado não explora o trabalhador? Sim, tem luta de classes no socialismo. Não, o Estado. Porque, por exemplo, para acabar com a fome, você falou que falta dinheiro, certo? E vontade. Mas se você der um Google rapidinho, você vê que o Brasil, o ano passado, arrecadou mais de 1 trilhão de imposto. Por que ainda no Brasil tem gente passando fome? Se tem Porque dinheiro. não tem relação uma coisa com a outra. Na Como verdade, não? porque os impostos Se não no está tendo Estado, distribuição de renda pelo Bolsa Família, por que tem gente passando fome? O imposto, ele serve para sustentar toda a estrutura Não. do Estado. O imposto Não? serve... Como é que é feita as ruas? Como é que a gente tem serviço público? É tudo Não tem a força de custeado, trabalho? Tudo custeado. Então, pelos tributos. a rua é assim, você dá o dinheiro pro Estado, ele estrala os dedos com o dinheiro e a rua faz? Não, tem nenhum trabalhador lá. Exatamente, todos E vendendo os o quê? trabalhadores. A mão de força- obra deles, Não, mas pra ganhar o quê? porque a gente- Dinheiro. porque a gente vive no Sustentado por quê? capitalismo. Que é Exato. maravilhoso. Maravilhoso, Não, porque o que eu tô querendo comunismo, dizer, vamos ele voltar não... pro tema da questão. O O tema da tema- questão eu tô é indo o pro seguinte, tema da questão, você tá o tema da falando... questão é, os trabalhadores não ficam com a maior parte daquilo Os trabalhadores, que eu vou te produzem. explicar.
Acontece assim, para todo mundo entender em casa. Você vende aquilo que você tem. Se eu Exato, tenho arroz, eu perfeito. vendo arroz. Se eu tenho mão de obra, eu vendo a mão de obra. No caso, meu Exato. marido vende a mão de obra e questão ganha. É exatamente isso. Entendeu? Mas a questão é e que tem quem dinheiro. só tem Com o dinheiro, mão de eu obra faço pra o que vender, vende é a mão de obrigado obra. a vender para um capitalista. Desde o mundo que é mundo. Não, Lógico isso é que é recente. assim. Lógico que Isso é não. Você tá falando que a recente. agricultura surgiu recentemente? Quando o Sim, pessoal ia lavrar. sim. Nós Agricultura temos- recentemente? Claro, é coisa de 10 mil anos. A Isso história da humanidade recentemente. Nós temos mais Isso é 10 mil anos Nós temos recentemente. 300 mil Ai. anos de humanidade. Se a gente Jura? comparar 300 mil anos de humanidade E todo mundo com não teve 10 mil agricultura. anos, 300 mil o que anos que de é humanidade. mais? É 300 ou 10 mil? 300 mil anos de humanidade e ninguém plantava, ninguém colhia. Claro que não. Nós éramos caçadores, coletores, nômades. E caçava o quê? Não tinha... Você Não- está trazendo uma coisa tipo assim, gente, olha, a agricultura é algo recente. A força de trabalho, você caçar não é força de trabalho. Mas aí que você... tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Ah. Na sociedade comunal, não havia acúmulo de riqueza de ninguém. Porque não tinha o que se tinha que estava acumular. bem. Claro que a acumulação só E faz eles não brigavam sentido entre si, os bandos. O mais entre forte bandos não... diferentes. O mais forte não, Entre não era bandos diferentes, sobrevivente. Uma questão de sobrevivência. Agora eu tô querendo dizer o Então, seguinte, não é- havia a noção de acúmulo de excedente. Porque Lógico isso é que não. disfuncional. Lógico que não. Para que disfuncional isso. Todo uma mundo quer pessoa acumular coisa. bilhões que não servem pra nada na vida dela, Por que enquanto não? que milhões de pessoas passam fome. Só para deixar claro, mais gente morre de obesidade do que de fome, tá? É falso isso. Pesquisem. Bom dia, como é seu nome? Bom dia, eu sou Alexandre, Qual é o seu ramo de atuação? administrativa. Você é funcionário? Isso. Trabalhador. Classe Trabalhador, perfeito. Classe trabalhadora, isso aí. O senhor disse que o capitalismo, aí ele sufoca o trabalhador, né? Não, o que eu disse é o seguinte, o capitalismo, para existir, ele precisa explorar a força de trabalho dos trabalhadores. Não é o capitalista que decide fazer isso. O capitalismo depende disso por quê? Porque no capitalismo, a reprodução de valor se dá a partir da reprodução de mercadorias, sendo que só quem produz mercadorias são os trabalhadores. Mas como os trabalhadores só têm a própria força de trabalho para vender, quem fica com a maior parte do valor criado pelos trabalhadores é o capitalista. É isso que a gente chama de exploração da força de trabalho. Tudo bem, então o senhor acha justo que o cara que quer empreender, a pessoa que quer empreender, ele vai assumir o risco de mercado fiscal, vai montar a empresa dele e vai dividir tudo com os, Então, com os veja, trabalhadores, porque o pequeno ele assume empresário- todo o risco. O pequeno empresário... Ele e o detalhe, beleza, quem olha só, fica o com pequeno tudo... trabalhador, o pequeno empresário é um trabalhador, tá? Então, assim, você que tem uma padariazinha, uma lojinha, você não é um capitalista, Exatamente. você é um trabalhador. Nesses casos, geralmente, o dono do pequeno negócio é o primeiro a chegar e o último a sair, mas isso não é capitalismo. Nós estamos falando dos capitalistas, eu estou falando das famílias bilionárias, eu estou falando do grande latifúndio. Mas se eu tô pegar falando no da Brasil, grande a maioria indústria. das empresas são pequenas empresas, não grandes empresários. Mas exatamente, Grandes são empresários trabalhadores, empregam não são muitos capitalistas. trabalhadores, mas a minha maioria são... crítica é os capitalistas, eu não critico o trabalhador. Por isso que todo Sem- mundo que senta sem aqui, eu estou não, perguntando tudo bem, mas qual é a sem o função. mínimo do Porque capitalismo, a maior parte de vocês não são existiu o comunismo, trabalhadores. porque o comunismo depende disso. Não, o comunismo depende da organização dos trabalhadores para produzir e ficar com aquilo que eles produzem. Eu defendo que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho, porque no capitalismo, quem fica com a maior parte do produto do trabalho do trabalhador é o capitalista, não o Então o trabalhador. senhor apoia a desoneração da folha de... Ah, não acredito. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, cara, porque eu fico com a boca seca, cara. Dá um pouquinho pra mim também. Tá? Você é comunista, tem que dividir. Não, cara, isso aqui não é meio de produção, cara. Ah! Cara, eu não tenho culpa se vocês não sabem, gente. Bom dia, cara, como é seu nome? Bom dia, Humberto. Tudo bem? Meu nome é Danilo. Qual é seu ramo de atuação? Eu sou contador. Você é um trabalhador, beleza, diga, cara. Eu sou CLT e sou explorador também do trabalho dos outros, segundo você, né?
Pessoal, só Você um é um adendo. trabalhador, cara. Você é um trabalhador. Você Não explora, vem tentar né? amenizar as coisas, não. Pessoal, só um adendo. Ele acabou de falar, o rapaz aqui é estagiário, acabou de falar que quem é estagiário não é trabalhador. Então você que é comunista estagiário... Não coloca a palavra na minha Não, boca. Eu tá disse que ele gravado, não vocês é, vão eu ver. disse que ele não é um trabalhador Pessoal, tá porque gravado. ele é um herdeiro. Tá gravado, tá gravado. Exato, tá gravado, olha lá. Ele não é um trabalhador porque ele é um herdeiro. Então tá bom, se você é comunista e herdeiro, você já tá fora do... Sim, se você vai herdar um grande capital, você é um capitalista, diferente de você que é um trabalhador. Tá bom, Humberto, você disse que o capitalismo vive de exploração. A reprodução do valor no capitalismo Não me depende interrompa. da exploração. Você vive o capitalismo vive da exploração, correto? Cara, assim, não faz sentido nenhum. Porque você pega no comunismo, o comunismo também vive da exploração dos trabalhadores. No comunismo, o trabalhador Não, fica com 100% não, daquilo que ele produziu. mentira, para de ser... Para com essa mentira, pelo amor de Deus. Atualmente, o melhor exemplo de comunismo é a da Coreia do Norte. Você não vê nenhum trabalhador andando de carro. A única Isso pessoa é falso, que você vê... cara. Isso é Pessoal, falso. Nossa senhora. Estevão pelo Mundo foi lá e gravou. Vai falar que ele filmou tudo aquilo com fundo verde. O cara sentar aí. Não, pode sentar aí. Aí, Beleza. agora eu vou soltar aqui. Tudo bem, Bom professor? dia, cara. Como é teu nome? Eu sou Felipe Marques, Qual mas é não a- tenho nenhuma ligação com o Cal, Não, beleza? qual é a tua área de atuação, cara? Eu tenho um podcast que chama Empreendedorismo Sem Pai, onde a gente mostra histórias de pessoas que saíram do zero e ascenderam no capitalismo. Olha aí, conta histórias de trabalhadores que melhoraram de vida. Que ascenderam com o capitalismo, certo? Ascenderam com o próprio trabalho, né? Exatamente, esse é o... Porque assim, o capitalismo você coloca muito... O que isso me incomoda, né? Você é um professor, você é um acadêmico, você está muito ligado a termos técnicos e eu academês. Não, cara, isso eu não sou acaba... acadêmico, Eu tô não. falando pela minha visão, Ah, bom, beleza? beleza. O que você Isso acha? acaba... Não, o que eu acho não, o que eu vivo, entende? Não, Porque assim... Você tá falando de mim, cara. Não, tô falando da minha visão sobre você. Ah, beleza. Então, você isso tá que eu falei, entendendo? a sua visão sobre mim, beleza. Exato. Tá. E na maioria da academia é isso. Isso acaba afastando a realidade. Você falando sobre o capitalismo, sobre as grandes famílias, sobre não sei o que lá. Beleza, isso é verdade, mas e aí? E quem está aqui trabalhando, fazendo acontecer? Essas pessoas que eu defendo. O capitalismo ele é uma coisa real, entende? Sim. O comunismo ele não existe. Sim. Mas quem estava na Entende? Idade Média também ia dizer que o capitalismo não existe. Eu não sei se tinha alguém batendo tambor, ou batendo tacape e falando sobre mudança. A gente não sabe, é outro momento. Vamos falar sobre hoje, sobre aqui. Perfeito, é isso Entende? que eu Sobre quero a falar. realidade. Isso, vamos lá. Você entende? Então, qual que é a minha discordância total nisso? Entendeu? É o sistema que a gente tem. O que a gente vai fazer? Tá, Eu mas não- é porque a gente tem sistema, não dá pra melhorar? Claro que dá. Então esse é o meu objetivo. Exatamente, melhorar o sistema. Porque, assim, na realidade, o problema não é o capitalismo, é quem está na frente de tudo isso. Os Entendeu? capitalistas. Mas, assim, se mudar, você vai ter que mudar para o comunismo o mundo inteiro, porque o mundo inteiro é Sim, assim. mas, certo? cara, eu sei veja, que tudo o inicia de uma... capitalismo Eu tô falando também sobre micro. chegou- Tudo inicia de baixo para cima. O capitalismo ele se tornou dominante. Ótimo, ótimo. Porque ele superou o que veio antes. Exato. O que eu defendo? Eu defendo a superação do capitalismo, não a Legal. negação do capitalismo. Então, mas é o que você faz isso na prática? Porque aqui no debate, você reteu as informações sobre as perguntas. Se você na prática, no micro, não faz isso, imagina no macro. Você entende? Isso Cara, que eu tô dizendo. na verdade, no assim, micro, você não eu passou tinha a as pauta. informações. Eu de entendo, vocês. mas tinha que ter Por que vocês tinham passado, que ter as você minhas entende? informações? Pra ser leal, entendeu? Porque aqui, por exemplo... Não, mas vocês passaram pra mim as informações de vocês? Mas é a pauta, não é a informação. Na pauta vocês tinham, cara. Não tinha, Hã? porque são 5 Como não? assuntos. Pô, ninguém avisou pra ele como é que funciona? Eu acredito que o Tuba avisou. Não, todas entendeu? as informações... Entendeu? São- E assim... Ué? Não, mas assim, bem separado. Porque aqui... Beleza, professor, obrigado. Valeu, cara. Valeu, meu. Bom dia, Tudo bem, cara. bro? Como é teu nome? Beleza, meu nome é Israel, sou teólogo, educador físico. Primeiro, quem tá no meio é você. Você tinha que passar as informações. Você não passou porque você ficou com medo e isso é típico da esquerda. Vamos falar de mentalidade. Vai lá nas faculdades federais e vê os comunistas, maconheiros, sem proteína, um bando de vagabundo, playboy, e você quer vir aqui falar Cara, que a gente não trabalha. O dono do você tá se TubaCast baseando- é um cara extremamente ruim. Quem é empreendedor é extremamente ruim. A mentalidade Eu que falei você isso, defende é uma eu falei mentalidade isso. horrível, escassa Você e veio- que não produz crescimento. O comunismo é demoníaco, Cara, o tá na minha comunismo frente, é não uma precisa gritar, porcaria. Eu grito, é porque quem não tem masculinidade se assusta, não precisa ficar assustado.
precisa ficar assustado. Cara, masculinidade não precisa ser grosso, mano. É só você ver Cara, o perfil. mano, Quer falar de trabalho, não trabalha. Dá pra falar Quer do falar assunto? de crescimento, não cresce em porcaria nenhuma. E tem raiva de quem cresce. Cara, o que estagiário aqui agressividade é no essa, trabalho, o cara? estagiário é o que mais trabalha. Eu posso falar? Estagiei. Você vai gritar até o final e não vai ter debate nenhum. Você quer falar? Eu acabei de Se dizer a você não afirmação. consegue governar a conversa, Você o não problema ouviu? é seu. Eu Você cheguei tá aqui pra governar, meu gritando, amigo. cara. E se você não vai consegue querer governar a governar, você quer me conversa, o governar problema e eu é que sou seu. autoritário? Eu governo você. Eu governo você. Não, você Isso não é me normal governa, de quem cara. tem uma mentalidade que quer crescimento. Agora quem fica estagnado, você inveja sequer falou de quem sobre o cresce, assunto, cara. O assunto Você veio aqui o gritar. comunismo é uma merda. Você Esse é o veio aqui- assunto. Porque Não, você não deu a pauta. Cara, eu Você fiz não a deu afirmação. assunto. Você Você falou não que não falou sabia. nada sobre a afirmação. Você falou mal da Você veio produção, aqui que a produção gritar. não passou pra você. Você que não veio- passou. Você veio aqui gritar, cara. Você nem falou sobre o assunto, cara. Coisa mais mal educada, velho. Ah, você é mal educado, hein, mano? Pô, você é mal educado, hein, mano? Por favor, cara. Aqui ninguém foi mal educado, não, cara. Entendeu? Eu tô tratando todo mundo com respeito. O que é isso, cara? Não, a tua falta de educação me assustou, entendeu? Porque isso aí não tem nada a ver com testosterona, não, viu? Pois é, mas você não falou do tema. A minha terceira afirmação é: o capitalismo é uma ditadura da burguesia. Comenta você de novo, Humberto? De boa, né, cara? A gente trocou uma ideia, você pode discordar de mim sem ser mal educado comigo. Difícil é né? concordar com você. Mas, Humberto, por favor, repita a pergunta novamente. Eu tô dizendo que o capitalismo é uma ditadura da burguesia porque pobres Não, eu só e pedi a ricos pergunta, no calma, não capitalismo precisa- não têm os mesmos direitos. É um absurdo que você fala. Eu tenho uma teoria comigo. Eu acho que todo comunista ele não acredita no que ele prega. Só que como ele já falou que ele acredita naquilo, ele tem que manter o resto da vida. Cara, vamos supor que o Brasil seja um pouquinho só capitalista. Ninguém nunca me obrigou a trabalhar. Agora vai ver Não, com não qualquer, é essa a vai ver pauta. com qualquer O que eu chinês, tô dizendo, com qualquer cara, você acha pessoa que mora na que Coreia a do pessoa Norte. que mora na comunidade e Pessoal, a pessoa que mora nos vocês jardins vocês querem é ver o tratada melhor? pela justiça e pela polícia da mesma maneira? Sim. Pessoal, vocês querem ver o melhor exemplo de comunismo? Assistem essa é a 10 minutos do filme chamado Ciclo de Fogo. Mostra exatamente como é o comunismo, mas ele vai falar que não. O comunismo, ele obrigava os soldados a ir para frente de batalha se matar. Se você recuasse... a Inglaterra e os Estados Unidos não obrigava também? Não, Sabe ele- o que está acontecendo na Ucrânia? As pessoas Não me que não interrompa, querem você lutar... só fala, deixa eu falar. Cara, eu quero falar também, Na senão Inglaterra, só você falar não tudo é bem, debate. você falou da Inglaterra. A Inglaterra foi buscar os soldados dele lá na França. A União Soviética não. A União Soviética falou, se vocês voltarem, Cara, a gente vai matar vocês. não, tá errado. É um absurdo. Então, assim, falar que o capitalismo é uma ditadura... Tá, mas vamos lá. No capitalismo, você pode falar mal de quem você quiser. Agora, na ditadura, você não pode. Não, mas isso é verdade. Pobres e ricos não têm os mesmos direitos, cara. Sabe? Você acha É um que a absurdo polícia você chega falar na isso. favela igual chega nos jardins? Não, quem não tem os mesmos direitos é os políticos. Eles têm mais direito que a população. E aí, Maluf? Voltei. Voltou, cara. E aí? Fala lá. Quando... Você acha, cara, que o seu avô e uma pessoa da periferia teria como ter tantas acusações e mesmo assim ficar impune? Bom, quem tem que fazer a pergunta sou eu para você, não você para mim, para começar. Ah, bom, se você não quer responder, é direito seu, beleza. Bom, pessoal, ele fala que o capitalismo é uma ditadura da burguesia. Exato. E o socialismo é uma ditadura do governo, um governo sujo, um governo que mata pessoas. Como dizia o meu grande professor, o maior filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho, ó, os comunistas só estão aqui para acabar com tudo. Hoje o Brasil, infelizmente, realmente vive uma ditadura, mas a ditadura da toga. Você defende um sistema que repreende as pessoas só por expressar sua própria opinião. As pessoas posso falar um realmente, pouquinho também? Senão as você vai falar pessoas todo o tempo, eu não realmente tenho tempo de me morrem defender. no socialismo. A minha pergunta morrem até agora de ninguém fome. respondeu. Eu quero saber o seguinte, se a pessoa que mora na comunidade é tratada pela polícia e pela justiça da mesma maneira que uma pessoa que mora nos jardins. É muito simples, sim ou não? Artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a Não, lei. mas na prática, meu amigo. Acabou. É que você não sabe que você nunca viveu numa comunidade. Qualquer pessoa de comunidade entenderia exatamente o que eu estou falando.
Eu vim responder a sua pergunta. Você falou se a polícia, né, trata o mesmo pessoal do jardim e da favela. Isso, responde, por favor. Bom, meu pai é policial militar aposentado, né? Graças a Deus, muito obrigado, pai, pela educação que o senhor me deu. A Polícia Militar é a instituição mais democrática que tem no Brasil. Por quê? Porque dentro da Polícia Militar é onde um negro de favela, pobre, pode estudar, fazer um concurso e entrar. É onde uma pessoa que não tem oportunidade Não, mas pode a entrar e questão seguir não carreira. É essa. A questão é, Outra- a Polícia Militar dá o mesmo tratamento para a pessoa da comunidade e para a pessoa dos Sim, jardins? é o mesmo tratamento. A Poxa, eu diferença... não sei que mundo que você vive, na Eu boa. vivo aqui no Brasil, Você- Campinas. é? Obrigado aí. Eu Assim- vivo no Brasil. A Polícia Militar, você não vai falar mal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma das polícias militares mais bem preparadas, entendeu? Que tem no Brasil. A Polícia Militar, a diferença que em algumas... Eu acho que as Posso falar? mães que perderam seus filhos Posso não falar? acham a mesma coisa. As mães tá? que perderam seus filhos, sinto muito, porque cada perda é lamentável, mas a maioria desses filhos estava traficando, roubando e tirando dinheiro do trabalhador, que Você parcela sabe que 12 isso não vezes é, o seu... sabe que isso não é verdade. Isso é verdade, Você sabe sim, que, é estatística, sim. Não, a gente não é maioria verdade. das pessoas Isso que não é morrem verdade. no crime organizado, que vai buscar coisa lá. Se a Polícia Militar Mas entra na os favela... chefes do crime não estão na favela. Ah, não? Tá onde? Ai, meu Deus. Eu de novo, professor. Seja bem-vindo, cara. Eu sou de Guaianazes, periferia de São Paulo. 20 anos atrás, um pouquinho mais de 20 anos atrás, eu tive o prazer de entrar na Polícia Militar e sair por uma questão pessoal. Então, nunca fui destratado pela polícia, já fui abordado diversas vezes, não porque eu já estive, de certa forma, na corporação, mas sempre fui bem tratado, nunca Cara, aconteceu nada comigo. Eu não estou duvidando da sua experiência, Sim, mas de maneira mas geral, não, o que a gente mas sabe não só da minha é que o experiência, tratamento é muito é onde eu diferente. moro. É onde eu moro. Muita coisa acontece em todo lugar, principalmente na periferia. Mas não quer dizer que sejamos Existe a maltratados possibilidade lá. de algum policial militar entrar numa casa... Você lembra daquele vídeo que circulou lá em Alphaville, do policial que chegou para atender uma ocorrência e o cara xingou o policial, falou horrores de coisa, disse não pisa aqui, disse que ia ligar para o secretário. Imagina a mesma situação numa favela. Mas Você acha que se uma pessoa de favela chega um policial militar e a pessoa começa a gritar com o policial militar, o que você acha que o policial militar ia fazer com essa pessoa? Você acha que a postura ia ser a mesma do policial lá em Alphaville? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu posso dizer das minhas experiências e o que eu vejo onde eu moro. A polícia segue regras, segue eu a não lei. tenho- eu não a tenho problema polícia, com o policial. tudo bem. O problema é a Mas instituição. já? Tão rápido. Vamos lá. Para começar, Bom dia, você tudo bem? reclamou da educação do Israel, mas ele está seguindo a nossa cartilha do nosso filósofo Olavo de Carvalho, que falou... A cartilha é gritar, o Olavo não de Carvalho falar do sempre, tema, o Olavo de agredir Carvalho o sempre falou o adversário seguinte, sem deixar com debate. comunista não tem conversa. Então, o que ele vem fazer no nós debate, estamos sendo cara? educados aqui em respeito ao pessoal da produção e Então, ao Redcast. comigo você não deveria ser educado, é isso? Não. Com comunista não tem Tá conversa. bom, galera, viu só? Ele Mas acabou a de gente, dizer que mas a não gente tá deve aqui. ser educado com as Olavo de pessoas. Carvalho já dizia isso há Cara, muitos anos. E o Olavo de Carvalho, ele era Ainda bem comunista que e hoje em dia- esquerdista. hoje Então, em dia o assim, Olavo de Carvalho não fala mais nada, Ele é né? um que acordou e acordou várias outras pessoas, assim como o presidente Bolsonaro também. Então, agora vamos voltar para o tema aqui. Isso, perfeito. Você falou que o capitalismo é uma ditadura da burguesia. Para começar, o capitalismo é um sistema econômico. Ditaduras é a ditadura comunista de Stalin, que matou Sistemas milhares de econômicos, pessoas. Os sistemas econômicos, cada um deles Por vai ter a exemplo, sua forma de você governo. também comentou, Na forma de governo do Você capitalismo, comentou que as os pessoas precisam capitalistas é que dividir mandam. o dinheiro e tal. Entendeu? Por O que, meu que ponto, o cara, regime é que no chinês capitalismo, não divide só os todo o dinheiro que capitalistas ele controlam ganha a política? com os trabalhadores chineses? Porque isso não é comunismo. Comunismo é sobre o que você ganha do seu trabalho. Você está falando que a China Não é ela sobre é isso. comandada pelo Mas, Partido cara, Comunista. O que você tem que entender é que o comunismo não é sobre dividir a sua casa, o seu carro, a sua família. O comunismo é sobre matar pessoas, é Não, isso, né? cara, você está errado. A gente tem que parar de repetir essa mentira. Não é mentira, isso é histórico. Não é histórico. O capitalismo, Marx pregava eu acabei isso de lá em dizer, 1800 e só em pouco. 2024, 9 milhões de pessoas morreram de fome no mundo que produz mais E comida do como que o a colega necessário. falou, a própria tá? OMS, são dados da OMS que mais pessoas morrem por obesidade do que por de causa da fome. concentração em alguns Ou seja, eles estão poucos comendo demais, países então. do mundo, a gente joga comida fora. Se você pegar o padrão de consumo de um alemão, do estadunidense, lá concentra-se a renda e a comida e as pessoas têm aqui no resto do mundo não tem.
Eu voltei e eu quero fazer uma justiça com você aqui. Realmente, meus amigos estão errados. O comunismo não tem esse negócio de eu dividir minha casa, de eu dividir meu carro, de eu dividir meu tênis, de eu dividir aquilo que eu produzi. Pronto, avançamos um pouco. Exato. É sobre dividir o que é dos outros. Não é o É sobre dividir o que é dos outros. Na verdade, é o contrário. Não, agora peraí, agora eu vou colocar. Vamos voltar ao tema, porque Comunismo você é trouxe a sobre o conversa pro trabalhador populismo. ficar Você com o trouxe a produto conversa do pro seu populismo. trabalho, tá? Você trouxe a conversa Mas pro vamos lá. populismo. Peraí, Não, eu quero os rebater o direitos tema. entre pobres e Não, ricos eu me são iguais ou recuso, diferentes? eu quero rebater o tema. A justiça Você e a disse polícia que o tratam da mesma capitalismo... maneira Você pobres e disse... ricos? Essa é a minha questão. Não, esse não é o tema. É o tema não, da afirmação. Não é o tema da afirmação. O tema da afirmação é se o capitalismo é um sistema opressor. É uma ditadura da burguesia. É uma ditadura da Então, burguesia. a questão Então que eu você tô não pode perguntando usar é aqui para ofender a se polícia existe- militar. eu Isso não eu não tô vou ofendendo permitir. o trabalhador. Não. Eu Você tô está querendo trazendo dizer para o que é um populismo. modelo Eu posso que fazer a defesa do tema? pessoas- Eu posso quero- fazer a defesa do Então, tema? eu tô tentando O te mostrar o que é o tema. O Não, tema, eu sei o que na é verdade, o tema. que eu O tema tô é tentando populismo. dizer, O não é capitalismo, populismo. o capitalismo tema não é uma a ditadura, diferença porque ele de dá tratamento oportunidade do a Estado todos. entre trabalhadores e As capitalistas. pessoas são Esse livres é a o empreender. Uma criança que pega um Ninguém é livre calhamaço para de água... empreender se é a pessoa não sim. tem dinheiro. A Só pessoa é pode livre. empreender. Meu amigo, se eu cato Empreendimento- R$1 de esmola, compro uma água, empreendimento vendo por depende 2, eu já estou dentro do de sistema capital. capitalista. Não existe Isso é o empreendimento sem capitalismo. capital. O capitalismo O dá capitalismo- oportunidade. O capitalismo tira as pessoas do Oportunidade, meu ostracismo. Meu Não amigo, existe isso. sistema opressor Cara, é o eu tô te comunismo. falando, O ponto final do Como é que a comunismo, gente, o ponto final do capitalismo, ele comunismo nunca proíbe que conseguiu todas as resolver pessoas não nenhum trabalhem. dos nossos problemas. No Até capitalismo, hoje, pra você ter uma noção, no na União comunismo, Soviética se erradicou o fundamento, a fome, mentira, se erradicou mentira. o analfabetismo. Holodomor aconteceu, Holodomor, mentira. Holodomor como é tratado, aconteceu. aconteceu a fome, Aconteceu mas a não foi fome. intencional. Comeu criança, como sim, foi os intencional, foi um nazistas erro mentem. estratégico. Não tem É nada a sempre ver. assim. Cara, não tem Nós uma temos as leis e a foto do culpa é dos Holodomor. outros. Imagina, O morreu comunismo não milhões deu de certo, a pessoas, culpa é do outro. mas O não tem comunismo uma não deu foto. certo, a culpa é do Morreu outro. milhões de pessoas, mas não Não. tem como provar. O capitalismo, Os você tem a liberdade historiadores, econômica. você tem a Não existe liberdade essa questão do de dinheiro. exploração. Quem tem dinheiro é uma tem troca. liberdade. É uma troca. Quem não tem é uma dinheiro troca. não e tem sempre liberdade. divide o que é dos outros. Isso é o comunismo. Não, quem faz isso é os capitalistas que se aproveitam da sua condição para explorar os trabalhadores. Vamos dizer de maneira clara. Deixa eu falar, depois você pode... Vamos fazer um minuto para cada um? Educadíssimo, concordo. Beleza, vai lá. A democracia é um sistema definido, abra qualquer jurisprudência de direito constitucional, qualquer doutrina, amplamente consolidado nas academias, é um sistema democrático, o país que tem liberdade de imprensa, eleições livres, limpas e periódicas, multipartidarismo e respeito aos direitos humanos. Óbvio que nenhum desses conceitos é absoluto, em todos os países você vai encontrar algum grau de violação. A questão é que nos países socialistas, do qual você defende, isso é sistêmico. Vem falar de direitos humanos na China, na Coreia do Norte. Na China você vai ver os logais, você vai ver o caso dos uigures, você vai ver o caso da coletivização da terra forçada. Vai falar de liberdade de imprensa nesses países? Não tem. A imprensa é fechada, monopolizada pelo Estado. A questão é essa. E o capitalismo não é perfeito, longe disso. Mas no capitalismo você tem a liberdade para se expressar e o poder político ainda está concentrado na mão das pessoas que votam democraticamente. Eleição que já não vai acontecer no seu país. Posso falar agora? Beleza. Cara, você falou de democracia formal, tá? A democracia formal não é democracia real. Então, quer dizer, o fato de todo mundo votar, ter eleições periódicas e etc., não quer dizer que isso é democrático. Na China, por exemplo, as pessoas votam a nível de bairro, a nível de cidade, e elas votam em que sentido? No sentido de as coisas que são determinadas pelo bairro têm que ser cumpridas. Aqui no Brasil, ninguém acredita em promessa de político. Por quê? Porque o político promete, depois ele não é obrigado a cumprir. Na China, o político que promete e não cumpre, ele é demitido. Lá existe a verdadeira meritocracia. Lá, para alguém ascender na carreira política, o que tem que acontecer? A pessoa tem que atender as deliberações da sua comunidade, da sua cidade, do seu bairro. Ou seja, no meu entendimento, isso é muito mais democrático do que votar a cada 4 anos e depois aqueles eleitos não estão nem aí para o povo. Esse é o ponto. O ponto é que no Brasil, embora exista uma democracia formal, não existe uma democracia real. Por quê? Porque na favela, a polícia entra sem mandato, mata e depois tem excludente de licitude. E isso não acontece nos bairros de Bacana. A questão é muito... Bom, vamos lá.
Eu vou falar bem baixinho agora. Assim, pelo menos eu consigo te ouvir, já melhorou. Não, é que assim, cara, eu sei que não é o tema, mas quando você fala da polícia, só quem não veio da quebrada sabe o que você tá falando, porque eu devo a minha vida, primeiramente a Deus, é o PROED. PROED é o programa, PROED é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Só quem já passou pelo que eu passei, o tráfico e entre outras coisas, né? Minha esposa é advogada, ela falou para eu não falar muito, sabe o quão o PROED foi importante na vida dos jovens. Então, nenhuma instituição é perfeita. Falar que não tem excessos partindo de pessoas, não da organização, aí é você defender uma utopia. Agora, criticar a polícia, falar que a polícia faz acepção de pessoas na sua abordagem, na verdade, isso é uma narrativa, não é uma verdade. O trabalhador da polícia, porque ele não tem alternativa. Ele está lá, ele tem que fazer o que a corporação está criticando a organização. Eu estou criticando a organização. Então você é a favor que acabe a polícia? Não, eu sou a favor que a polícia não tenha a serventia que ela tem no capitalismo, que é de defender a propriedade, não a vida. No capitalismo, mas você quer mas tem que defender a propriedade. Defende a propriedade e não a vida. Essa é a questão. Mas como assim não a vida? Veja. Por exemplo, você sobe no morro lá no Rio de Janeiro, que você nem pode subir, os caras estão de fuzil, você quer que faz o quê? Sai cantando a música do PROED com a bandeira branca? Cara, eu quero que aquelas pessoas melhorem de vida, eu quero que aquelas pessoas tenham oportunidade. Mas como vai melhorar se o crime não deixa? Não é o crime Você veio da favela? Você veio da favela? Eu vim da pobreza, eu não tenho favela na cidade que eu moro. Então, ok, você não veio da favela. Uma cidade de 20 mil habitantes. Posso te dar um dado para você fazer uma análise, você como professor. Beleza, faça uma análise. Não julgue pelo que você não conhece. Faça uma análise como professor, não estou te julgando, estou te fazendo uma pergunta. Faça uma análise como professor. Se você mora na favela, você é proibido, inclusive, de votar no Bolsonaro ou expressar a sua opinião política. Isso é uma ditadura e você é a favor disso? Exato, mas o trabalhador não tem culpa disso. O problema disso é a você é contra o crime. Você é contra o crime. Que eu sou contra o crime. Você é contra o criminoso. É lógico. Então por que quando o comunista, como Flávio Dino, vai no poder, a cadeia bate palma? Isso é falso, cara. Você tá repetindo. Tem vídeo na internet. Os caras aplaudindo o Lula, o Flávio Dino. Você tá repetindo espantalhos, cara. A minha quarta afirmação é: o capitalismo desestimula a concorrência. Mais uma vez, Humberto. Calma aí, deixa eu soltar aqui. Bem, quem desestimula a concorrência é o socialismo. Porque contra ele, só o Estado. O Estado é dono de tudo. Não. No capitalismo, você pode ser dono do seu comércio, falso. você pode ser dono da sua indústria e você concorre contra quem você quiser. Os capitalistas determinam. No socialismo, a produção socialismo é dos trabalhadores. Não, socialismo é todo mundo contra o Estado. É só essa gritaria, é só esse jeito de fazer. É claro, contra vocês comunistas não tem papo. Porque você... Não, vocês comunistas trabalham com a mentira. Você não consegue explicar a formação dos monopólios. Você não consegue explicar como que uma empresa vai comprando a outra, porque isso é vantagem para o capitalista. Compra porque o dono quer vender e acabou. Exato. E é livre mercado, meu amigo. A lei libera. Você acabou de me dar razão. A lei libera. Você vende se você quiser. Você é dono do seu comércio se você quiser. Se amanhã você quiser fechar seu comércio, você fecha. Se amanhã você quiser expandir, você expande. Diferente do socialismo que tira tudo da mão de dono porque não tem argumento. Não, quem não tem argumento é você que fica tratando de mentiras, calúnias. Você está trazendo calúnias e mentiras e lações. Vai ficar horrível esse debate. Não, senhor, está horrível para você que só está tratando de mentira. Não, você não Você está tratando só de mentira. É mentira. É mentira. É mentira. O socialismo pega tudo e contra ele não tem ninguém. É socialismo. Ele é muito bom porque ele traz a fome, a miséria e a morte. O socialismo. Você é um mentiroso, Humberto. Você é um mentiroso. Você tá vindo para um debate com ilações, calúnias e mentira. Todo mundo vendo que vocês só vieram para cá gritar porque não tem argumento. É isso. Sabe, não tem como ter debate no momento que vocês só ficam gritando. Ninguém vai entender nada do que está acontecendo aqui. Vocês não conseguem rebater um argumento. Cara, eu estou disposto a fazer 1 minuto para cada, porque pelo menos quem vai assistir depois consiga entender alguma coisa. Você mentindo não dá toda hora. Então não viesse debater. Acabou de assumir a mentira. Ah, para, tia. Se você acha que não pode debater comigo, você está fazendo o que aqui? Você está mentindo toda hora. Para, tia. Vem trazer fatos. Vamos estabelecer um diálogo racional? Sim, tranquilo. Beleza, então diga a sua opinião aí. Oferta e demanda é uma premissa do capitalismo. Não só do capitalismo, né? Na verdade, oferta e demanda existe para além do capitalismo. Sim, e isso oferece concorrência. E é o que a gente precisa. Mas se o senhor pegar o trabalhador...
tudo bem. O trabalhador tem um empresário lá que ele investe, é o que eu estava falando anteriormente. O empresário investe, assume todo o risco. O trabalhador, se pegar o salário mínimo, vamos colocar assim, vamos pegar aqui Brasil, pegar o salário mínimo, o cara ganha o salário mínimo, o que ele tem que recolher de imposto, na verdade, o senhor falou que o empresário é opressor, o capitalismo é opressor, e não é verdade, porque o que o cara recebe, o que o governo tira da gente de imposto, nenhum empresário fica com essa parcela. Não, meu amigo, deixa eu só tentar explicar melhor o que eu estou afirmando. Eu não estou falando do dono da padariazinha, da lojinha, porque para mim esse é um trabalhador. Segundo ponto, o que eu estou explicando é, quando a gente chega nas grandes empresas, o que acontece? Elas não concorrem entre si preferencialmente. Elas buscam se formar em termos de monopólio, porque aí elas eliminam a concorrência. Vamos pegar o exemplo da cerveja no Brasil. Olha o que é o grande conglomerado da Ambev. Elas saíram comprando outras empresas porque assim elas eliminam a concorrência. Vamos pegar um outro exemplo. Quantas empresas Mas isso que é ilegal? fabricam Desculpa aviões interromper. no mundo É ilegal? É moral? existem? Não, exatamente, não é ilegal porque o capitalismo estimula isso. E é justamente esse meu ponto. O capitalismo, ele prega uma concorrência, mas na prática ele constrói monopólios. É isso que eu estou tentando explicar para as pessoas. E essa concorrência não... Bom dia, cara. Como é teu nome? Bom dia, César. César, qual é teu ramo de atuação? Sou criador César? de conteúdo e editor de vídeo. Criador de conteúdo e editor de vídeo. Um trabalhador, que bom. Então, você falou no caso do monopólio, né? Eu vou citar o exemplo do Blackbuster, né, dos Estados Unidos. Antigamente era mal o Blackbuster, que no ano de 90, você está falando da Blackbuster, as locadoras. Isso, era um monopólio, né? Sim. Então, e depois que veio, Netflix. Então quer Outro dizer monopólio. Quer dizer que o... Oligopólio, né? A Netflix atualizou. Não quer dizer que você... Como foi a pergunta mesmo? Então, mas você está me dando razão, na verdade. Veja, hoje em dia, quantas plataformas de streaming, tipo a Netflix, são gigantes? São poucas, ou seja, é um setor oligopolizado. Bom, vamos lá. Você é de algum partido? Eu sou um militante do PCdoB do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, PCdoB. Ok. Você vê o partido do PT como um partido de esquerda ou não? Tem uma raiz de esquerda e hoje é, no máximo, centro-esquerda. Entendi, tudo bem. Discordo completamente, mas vamos lá. Você disse que no capitalismo não tem concorrência. Não foi o que eu disse. Eu disse que ele desestimula a concorrência. Entendi. Aí o que eu ia te perguntar, durante o governo do Lula, no primeiro mandato, no segundo, agora, sei lá, terceiro, que raio que já tá, você não concorda comigo que surgiram amigos do rei que monopolizaram? Por exemplo, o JBS, por exemplo, o Eike Batista, o Debrecht. Ou seja, se você é amigo do governo comunista, você vai ter um monopólio. Bom, se você não é Xilax. Porque assim, ó... Eu posso falar? Só Se mais você um ponto. falar, eu não tenho como tudo responder. Bem, só mais um ponto. Porque assim, a concorrência. Se você vai, por exemplo, na minha cidade de Campinas, na 13 de maio, é uma loja de roupa do lado do outro. O que mais tem a trabalhador do lado do outro. O que mais tem a concorrência, gente empregando... trabalhadores. E não é capitalista? O pessoal não está ali trabalhando? Então, mas eles não são capitalistas. Eu estou falando dos capitalistas. Mas e as pessoas que estão vendendo a mão de obra lá, um vendedor ali de uma Exato, loja capitalista? São trabalhadores. Ele está vendendo a sua mão de obra. Ele não está tendo o que ele produz ali. Então, quem vende a própria mão de obra é o trabalhador. E por que eu não posso vender para o Posso empresário? só explicar a questão do Lula que você falou, dos amigos do rei? E que continua sendo verdade. Igual na China, né? Eu concordo. Não, na China os capitalistas não mandam. Não, mas eles são amigos do rei. Você não pode provar isso, porque na verdade se um bilionário... a China é um dos poucos lugares do mundo que quando um bilionário rouba, ele é condenado à morte. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui E o no bilionário Brasil, lá não tem? Não tem bilionários lá, mas eles não mandam no governo. Mas eles são motivados pelo governo. Aqui no Brasil, os amigos do rei são amigos por quê? Porque aqui a gente vive num sistema capitalista. Como em qualquer lugar do mundo capitalista, quem manda são os capitalistas. Então, amigo do rei, os governo, né? políticos no capitalismo são funcionários dos capitalistas. Lógico que não. Não. Você acha que o Elon Musk precisa ser presidente dos Estados Unidos para ter acesso ao governo dos Estados Unidos? Elon Musk é presidente dos Estados Unidos? Lógico que não, ele não precisa ser. Ele é presidente? Você ouviu o que eu falei? O Elon Musk, então tá, repete. O Elon Musk... Você acha que o Elon Musk precisa ser presidente dos Estados Unidos para ter acesso ao presidente dos Estados Unidos? Não. Você acha que um trabalhador comum dos Estados Unidos tem acesso ao presidente dos Estados Unidos? Mas você concorda comigo que aquele trabalhador votou no presidente? Do mesmo jeito que a gente não tem acesso aqui. Não é votar. E outra coisa, o ponto é quem é que tem acesso ao poder. Quando o Estado, você fala de comunismo que o Estado governa, o Estado governou o Correios. Vamos lá, Humberto. Vamos lá, cara.
Vamos lá, Humberto. O princípio do capitalismo é justamente gerar a concorrência. Senão a gente não tinha McDonald's, Burger King e tantos outros. Boa, que você falou é boa. Você vai deixar eu responder quando depois? O Brasil privatizou a Telebrás, lá, empresa de telecomunicação, o que aconteceu? Criaram-se várias concorrências, TIM, Vivo, Oi na época, isso tudo por conta do capitalismo. Então, vamos supor que eu abri uma loja aqui, outra pessoa vai ver e vai, pô, o cara está ganhando dinheiro ali, ele também vai querer abrir uma, ou no mesmo ramo, ou no ramo parecido. Beleza, então, é o contrário, responder? Ele estimula a concorrência. Posso responder? Fica à vontade. Beleza. Eu acho que os teus exemplos não são bons, cara, porque, por exemplo... Então, refuta. Quantas empresas de telefonia tem? 4 ou 5. Isso é oligopólio. Então não houve concorrência. A concorrência existe entre os pequenos trabalhadores. Quanto mais capital é acumulado, menor é a concorrência. O mais engraçado é que você taxa assim, a pessoa é trabalhadora, então ele não é capitalista porque ele trabalha. Isso não existe. Mas isso essa não existe. é a definição, Todo cara. mundo é capitalista. Todo mundo que está trabalhando é capitalista. Tem capital, meu amigo. Capitalista sem capital não existe. Existe quem defenda o capitalismo porque quer chegar lá. Quer chegar lá. Porque então, as pessoas isso é ser capitalista. Uma das coisas centrais no capitalismo é a ideologia. Quem se ilude é o comunista. Fica ouvindo baboseiro. Oi, Humberto. A sua afirmação que o capitalismo não tem livre concorrência é um escárnio. Não, justamente eu não porque... disse isso. Por favor, não bota a palavra na minha boca. Vamos alternar o tempo, então. Que o capitalismo desincentiva a livre concorrência. Beleza. Ok. O capitalismo, justamente, um dos pressupostos dele é a propriedade privada dos meios de produção, é a livre iniciativa e é o comércio livre e as trocas voluntárias. Esse é um dos pressupostos. Se no capitalismo surgem monopólios que, de fato, chegam a acontecer, como foi Standard Oil, como a gente tem outros casos históricos, isso se dá por 2 motivos. Primeiro, pelo capitalismo compadrio, como, isso por exemplo, existe, os Zigalli... Procura, por exemplo, Luiz Zigales, professor da Universidade de Roma, uma das principais interferências... Isso aí, cara, Peraí, vamos alternando o tempo. E aí, justamente, o Zigales, ele permite, ele explica que o capitalismo forma-se oligopólios e monopólios justamente quando vocês têm a interferência do estatal, onde os empresários são amigos da corte, amigos do rei, amigos do Estado. Agora deixa eu falar, porque senão só você vai falar, eu não consigo falar, cara, beleza? Cara, como é que é o poder político? O poder político, ele não emana de Deus, ele emana do poder econômico. Uma das questões que determina o que é o capitalismo é justamente isso. O poder econômico se transforma em poder político. Por isso que nas experiências capitalistas é impossível que os capitalistas não tenham livre acesso ao governo. Então, se o governo ajuda na formação de monopólios, é justamente porque os capitalistas controlam o governo no capitalismo. Justamente o que você defende é política de campeões nacionais, é JBS, é Lula, eu falei isso, rei, você está botando palavra na minha boca. Você não vai ser candidato pelo PSOL? O PSOL está querendo se coligar... Eu não sou candidato pelo PSOL, eu sou militante do PCdoB. PCdoB, que é coligado, inclusive, com o PT. É do Brasil com o PT, então, exato. E o PT que fez Amigo do Rei, então você está interligado. Mas não foi o PT que fez Amigo claro do Rei. Que fez, foi os ele que amigos fez do Rei existem no capitalismo. Mas a política de campeões nacionais da Dilma, que inclusive quebrou têm acesso ao economia brasileira em 2014. O trabalhador não tem acesso ao poder. O seu partido tem dedo nisso. Não, cara, é uma questão a JBS, de o Friboi, os escândalos de corrupção, a Lava Jato, o Petrolão, tudo isso está acontecendo sobre o governo da sua federação. Mas, cara, a sua Federação Brasil da Esperança, quem foi responsável por isso? Assim, ó, você foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção. Eu não sou responsável por nada. Mas o partido que você apoia é, o partido que você está coligado não, é o capitalismo. No capitalismo, os capitalistas governam. Vamos voltar então para a questão da livre concorrência. São os capitalistas que controlam os políticos. Sobre o sistema políticos capitalista, são funcionários dos capitalistas. O Lula realmente é funcionário dos corruptos, da Odebrecht, da Friboi. Agora, os políticos que a gente vota não são. Mas aí realmente é uma questão de discernimento de voto. Você quer dizer, então, que, por exemplo, o escândalo do caso Master, só os envolvidos até agora são todos da direita. Não. Ciro Nogueira é da direita. Pesquisem o envolvimento da Bahia. Pesquisem o envolvimento do PT da Bahia. Vocês que estão em casa, ele está mentindo abertamente. Pesquisem o caso do PT da Bahia e o envolvimento com o Banco Master. Tem envolvimento na Bahia, mas a maior parte dos envolvidos são todos da direita, cara. Os nomes que foram encontrados no celular do Vorcaro eram todos da direita. Não, mentira. O Vorcaro doou 3 milhões pro Bolsonaro. Cara, o Alexandre de Moraes está em toda a mídia. Mas o Alexandre de Moraes é de esquerda agora? Mas você falou que era tudo de direita. O cara que chegou ao poder com a ajuda do PSDB de São Paulo, que sempre foi patrocinado pelos grandes capitalistas. Vocês têm uma visão totalmente enviesada da realidade. Diga por você. A gente tem que entender. Vamos falar, por exemplo, então vamos voltar para a pauta da livre concorrência. De fato, no capitalismo podem gerar alguns monopólios. Sim, por porque isso é um sistema que estimula isso. Instrumentos para combatê-los, como por exemplo as políticas antitrust, que os liberais, por exemplo, da Universidade de Chicago defendem. Mas isso as políticas não existe na prática. Não existe política antitrust?
A prática, você não tem caso? Não existem monopólios, oligopólios em todo o mundo capitalista? Existe, justamente então, não porque dá certo a fase essa do política, não, né? não, justamente porque a fase do capitalismo que a gente está vivendo é uma fase que supera as empresas se tornam tão grandes em esfera nacional que partem para a competição Mas isso é internacional. inevitável no capitalismo. Vocês não O compreendem capitalismo o sistema tende capitalista. a Vocês não verticalização compreendem e centralização que do capital. Na fase histórica que a gente É está vivendo isso que hoje, o capitalismo faz. Capitalismo O tem capitalismo, competição entre ele países. A Samsung concentra pode ser um monopólio nacional. E essa tratando de concentração da celulares, riqueza mas ela compete gera com multinacionais. concentração A do Samsung poder tá político. A Samsung, É isso que ela acontece. Pode mandar Exato. Quantas empresas do tamanho da mas ela está Samsung combatendo existe? justamente com a Apple, com a Motorola, porque Ou em seja, esfera um nacional você oligopólio. pode ter... Tá bom. Vamos lá. Vai lá. Bom, você disse que, fazendo uma defesa aqui, né, que os maiores envolvidos no escândalo agora do Banco Master são de direita. Sim, a maior Perfeito. parte. Seria a maior oportunidade dos partidos de esquerda derrotar a direita de uma vez por todas no Perfeito. Brasil. E por que nenhum partido de esquerda assinou Isso é falso, a cara. CPI? Isso é Não é falso, falso. cara. Não é Eles- falso. eles Nenhum partido assinaram, de cara. esquerda assinou Assinaram, o tá? escândalo do Banco Master. Cara, vocês estão repetindo as Nenhum. fake news que vocês Não recebem é no fake WhatsApp, news, pelo cara. amor de Não Deus. é assim. Ninguém assinou. No primeiro E por momento, que logo eles estão depois, tentando se sim, blindar? tá? Não, Por quem que tá eles estão tentando tentando se se blindar blindar? é a direita Não do tá. Nicolas Ferreira De com a jeito- PEC da bandidagem. Pelo amor de Deus. O que foi a PEC da bandidagem, senão uma Pelo amor de tentativa de Deus. se blindar? E agora? Você consegue e agora? explicar? A interferência do ministro Não, Dino mas blindando vamos lá. o Lulinha. Sendo que é Na ve- comprovado porque, lá. cara, abriram Meu amigo, o sigilo do Lulinha e não acharam nada, cara. O Então, assim, capitalismo, ele sabe? põe a livre concorrência, sim. O Ele capitalismo é fala da boca pra estimulante, fora de livre ele é concorrência, mas na estimulante, sabe por prática quê? ele Porque concentra no o capital. capitalismo, eu abro uma empresa com R$900, essa é a minha história. Aí você não pode negar. Eu abro uma empresa com R$900, depois eu tô faturando lá 60 mil, 20 mil com essa empresa aí, tô empregando pessoas, aí vem esse governo desgraçado e impõe taxas Mas, meu absurdas. amigo, eu não tô falando e da faz sua a fuga microempresa. de capital do Eu não nosso tô falando da país. sua microempresa. As Veja, empresas você tá pararam de investir. partindo de uma 8 premissa contratos errada que eu perdi. É a minha você história. é um Foi grande por capitalista. canto- Você foi não por é de você que eu tô falando. Foi por tá? conta do quê? Eu Fuga também não de gosto de pagar capital. imposto. Foi por conta Fuga de capital porque falta política pública, com porque certeza. E porque falta quantos uma anos política o PT industrial. e a esquerda governam esse país? Na PSDB verdade, é uma ilusão. cara, eu Era não o mesmo defendo a lado política do PT, era o outro cara. lado da Entendeu? mesma Se vocês moeda. tivessem acompanhado Nós meu fomos trabalho, vocês enganados, nós perceberiam fomos que eu enganados. sou um crítico da política 64 econômica foi do PT. lindo. Sabe, acho que o herói nacional que a gente tem que exaltar aqui é o Coronel Brilhante Ustra. Sabe por quê? Porque ele tirou a gente da ditadura do proletariado Mano, cara, e realmente não, por favor. depois Cara, traz cê uma tá- verdade cê tá expondo a esquerda. exaltando um torturador, Sim, cara. exato. Herói nacional. Fale Por mais, favor, fale mais. palmas ao Coronel Brilhante Ustra. É isso mesmo. E se ele não foi Torturador, herói... o cara que enfiava e se ele ratos não foi em herói, ele vaginas foi de um mulheres, incompetente. Porque entendeu? todos que estão aí Pensem são nisso, esses que gente. estão roubando o nosso país. Essa é a grande verdade. Nossa, cara, olha, é o esgoto, hein, cara. Defender um torturador é um esgoto. A minha última afirmação é: no capitalismo não existe meritocracia. Humberto, Deixa eu soltar o tempo aqui, calma aí. Humberto, realmente no capitalismo não existe meritocracia. Sabe por quê? Porque o capitalismo ele é um sistema muito excludente. Ele exclui todo fraco, vagabundo, mimizento, aquela pessoa que não quer trabalhar. Ele só inclui o trabalhador, beleza. aquela pessoa que quer ascender. Então você quer Diferente dizer- do comunismo. Posso falar? O comunismo, ele Posso quer falar? quebrar Porque todo você mundo. veio aqui fazer e quer- lacradinha, Não é tudo bem. lacradinha. É, cara, porque você não então, deixa eu falar. Então fala. Beleza. Então você quer dizer que a maior parte da população do mundo é fraca, incompetente e vagabunda? Do Cara, Brasil você vai é. desculpar, Do cara. Brasil é. Eu classifico esse tipo de entendimento como um entendimento preconceituoso. Não é preconceito. Entendeu? Porque, claro, não é então, preconceito. então quer dizer, você é rico. Não sou rico. Então você também é vagabundo incompetente? Eu sou trabalhador. Entendeu? Então, Entendeu? onde eu cheguei foi tudo meritocracia. Mas você não é rico, Eu você não é vim de um capitalista, lugar cara, pobre, entendeu? onde vizinhos meus, Você que nós jogávamos continua bola, sendo uma nós pessoa que jogávamos depende do bola trabalho. junto, nós Meu jogávamos... amigo, o que eu tô querendo dizer- Pessoas foram presas, pessoas Cara, foram mortas. Eu não, O que eu tô querendo estudei, dizer é o seguinte, cheguei onde eu cheguei, tenho 2 concursos públicos. Tu acha que os Eu trabalhadores cheguei- eles partem da mesma condição? Mérito existe. O que não existe é meritocracia. Isso, existe também. Justamente por quê? Porque no capitalismo, quem está no topo da pirâmide É o social herdeiro, ela é o herdeiro. não partiu da base, normalmente. A regra é justamente essa. Pessoas que
têm mais condições, que estudam nas melhores escolas, que não precisam trabalhar na infância, que não precisam cuidar da família, elas têm mais chances que os outros. Negativo? Pelo contrário. Você acha que as pessoas que ascendem do sofrimento e conseguem... Eles são vistos por pessoas melhores ainda. Mas é exatamente isso o meu ponto. O meu ponto é justamente o quê? E como que as você tá falando condições que não de existe disputa. meritocracia? Porque essas pessoas, elas não... Eu sou um empresário, eu Você sei o que a não é um pessoa capitalista. demorou. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu sei o que a pessoa as pessoas, demorou e lutou pra conseguir o que ela podem conseguiu. melhorar de vida. Eu O ponto vou não subir é essa esse. pessoa de O cargo, ponto é o seguinte, eu vou as dar uma vida pessoas, melhor pra essa pessoa. Umas saem nessa disputa muito na frente das outras. Mas isso então, varia não de pessoa para existe pessoa, de personalidade, de meritocracia, ambição por ambição. Entendeu? Você vai isso comparar não é todo mundo, realmente. o futuro dos seus filhos Tem ricos com que o realmente futuro não têm mérito de pra filhos tá lá. de grandes capitalistas. Você acha que os filhos do Elon Musk, do Bill Gates, eles vão precisar trabalhar na vida? Qual é o mérito deles? Os filhos desses caras é aquilo que eu falei lá no começo. O mérito deles é ter sido o defendem espermatozoide que chegou socialismo, por quê? primeiro. Porque eles tiveram berço de ouro desde pequeno. Então, eles defendem comunismo, eles caem nesse papinho de comunista. Cara. Você acha que os grandes capitalistas defendem o comunismo? Isso é os falso, grandes capitalistas cara. não. Os herdeiros que você tanto... Isso é alguns falso dos herdeiros também, que você cara. tanto ataca. Você está falando de meia dúzia de pessoas e tudo meia bem, dúzia de porque não pessoas que precisa fazem ser, barulho porque não precisa e ser que pobre influenciam para ser pessoas. socialista. Socialista é uma questão Claro de que não, visão porque de mundo. o pobre, entendeu? ele vê o capitalismo como Não, algo eu a sempre se fui conquistar. pobre, cara. Então, entendeu? realmente... Eu sempre fui pobre e eu sou socialista, e aí? Então, porque você caiu no papinho de alguém. Não caí você no papinho caiu em de algum ninguém, cara. Eu papinho, em estudei. alguma narrativa. Entendeu? Então, tá estudando mal e precisa rever os seus livros. Não, cara, você tem que ter um pouco mais de entendimento sobre o que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando sobre meritocracia, seguinte, ou seja, os fato é o melhores seguinte, são os mais meritosos. No capitalismo isso é falso. O capitalismo... Entendeu? No capitalismo, os melhores são os que têm capital, a meritocracia. não aqueles que são os melhores. Voltei, professor. Professor, Fala mais perto do microfone para ele captar a tua voz. eu vendi bala no Farol. O que mudou a minha vida foi o estudo. Perfeito, a minha também. Hoje o meu filho ele estuda na rede pública. Ele não consegue o pé de meia por conta do meu salário. Mas você é milionário? Não. Esse é o ponto, Mas meu eu amigo. vim de baixo, eu vendia bala no Farol, Não, fui porteiro. perfeito. E hoje eu tenho um salário razoável. Perfeito, Segundo, mas, tudo cara, bem, isso segundo aí, Lula, melhorar eu sou de playboy, vida. porque eu ganho acima de 5 mil reais. Não, mas, cara, vamos esquecer isso. Isso é uma bobagem. Você é um trabalhador. O meu ponto não é Exatamente. esse. O meu ponto é o seguinte. Você, que sempre trabalhou, que sempre se esforçou, que Exatamente. sempre se puxou na vida. Você sempre trabalhou mais que os filhos dos grandes capitalistas. Entanto, os filhos dos grandes capitalistas, todos eles têm uma condição de vida muito melhor que a sua. Mesmo que você tenha mais mérito que eles. Esse é o meu ponto. Você melhorou de vida, eu também. Isso é perfeitamente possível. Mas é mérito Agora, exato, é mérito seu, mas você É não é mérito o meu. topo. Você, Tudo bem, eu meritocracia posso- significa o quê? Os líderes são líderes por mérito. E isso no capitalismo é falso. Quem é líder por causa do capital. Na verdade, é isso que eu estou falando. Mérito existe. Você tem mérito, você melhorou de vida. Sim, beleza. Mas você não tem uma posição de dominação na sociedade. Quem tem posição de Mas determinar segundo a os rumos da visão do senhor, eu não sociedade consigo são os ascender porque eu vim de grandes baixo. capitalistas. Não, cara, eu estou te Eu dizendo, não posso você chegar melhorou. no topo, é isso? Porque a É minha raras as percepção é pessoas essa. que conseguem chegar no topo justamente porque a regra é não mudar de classe social. Existem exceções, mas a exceção existe para confirmar a regra. Então, quando eu digo que a exceção é trocar de classe social e ascender, é justamente porque a regra é se você nasce pobre, morre pobre, se você nasce rico, morre rico. Mas o Isso é capitalismo, ele normal. oferece essa liberdade. Cara, qual pessoa é a tem liberdade que a gente tem de- aqui no capitalismo? Ah. Você foi votado. Que pena, cara, o papo tava bom. Hã? Bom dia, por favor, como é seu nome? Luísa, Luísa, qual é seu ramo? eu sou autônomo. Autônomo, Só para trabalhador, deixar então. claro que por trás desse discurso fofo de igualdade, existe as mulheres podendo andar pelada na Paulista, que é o que vocês defendem, com o sovaco cabeludo, Não, cara. poder Isso o não aborto, tem nada a ver com vocês comunismo. são contra Deus, contra a família, contra o Você conservadorismo. me viu alguma vez falar aí, isso? Aí vale a pena Você tá a botando palavras na igualdade de cabeça. vocês. É o que vocês defendem. Essa história, é o que a vocês roupa defendem. que usa, a É o história que de ser vocês contra Deus, defendem. isso não É tem o que nada a vocês ver com defendem, sim. comunismo. É o que vocês tá? defendem. Você já viu eu falar isso alguma vez na vida? Não, beleza, mas aí é fácil, né? Humberto, vamos deixar
1 minuto para cada um, e aí Isso. cada um... 9 minutos, quando for 8, passa para mim. Tá, eu conheci um youtuber famoso, o nome dele é Thiago TK. Ele veio da classe mais baixa possível, já é referência em venda de carros. Não estou fazendo propaganda para ele, até porque Eu conheço, cara, eu já vi os vídeos dele. Então, só que você falou que não existe meritocracia no capitalismo. Eu disse que Aonde no comunismo você vai ver uma pessoa sair do absoluto zero e virar uma referência em alguma coisa. Se possível, cita um exemplo de uma pessoa aí dos países que você vive. Porque eu, sinceramente, o único que fica rico no comunismo são os políticos e os amigos dos políticos. No capitalismo, por mais que ele tenha N defeitos, ninguém que vai falar que o capitalismo é perfeito. É imperfeito, existem muitos erros. Só que, ainda assim, você pega muitas pessoas que saem do absoluto zero e conseguem virar referência na área delas. Então, assim, o que eu queria que você fosse mais objetivo, porque o nosso tempo está acabando, me cita um exemplo de uma pessoa que no comunismo saiu do absoluto zero e hoje virou uma referência. O ponto é justamente esse. Isso não deve acontecer. Não deve haver pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, porque a desigualdade social... Não, 1 minuto para cada um, Tudo beleza, tá? Eu deixei você falar. Essa diferença social brutal que existe no capitalismo, ela estimula os problemas sociais. Onde a desigualdade social é menor, você pega os países onde a desigualdade social é menor, o que é menor? A criminalidade é menor. Então, sim, A polícia socialismo, mata, né, quem faz alguma coisa errada. objetivo... Cara, mas nos países onde a desigualdade é menor, a criminalidade é menor, a polícia, às vezes, nem precisa andar armada. Eu vou ser objetivo. Nós vamos pegar os Eu países... vou ser objetivo. Então, como que vai Uma incentivar pena, a pessoa... cara, o tempo tava bom, mas acabou. Pelo menos nós estávamos conseguindo conversar. Cara. Não? O próximo que vier não vai deixar. Eu sei, cara, mas tudo bem, faz parte. Eu já sabia que ia ser assim. Ah, cara, vamos lá, vai gritar nos meus ouvidos. Bom, ele fala que no capitalismo a classe baixa não pode crescer. Eu não disse isso. Repita o que você disse. Eu disse que o normal é acontecer isso, porém existem exceções. O Brasil, e a exceção confirma a regra. Então o Brasil foi uma exceção fora do normal. Para quem não sabe, todas as indústrias fundadas desde 1930 até o presente momento foi fundado por filhos de imigrantes ou imigrantes que vieram nas piores condições. Libaneses vieram para cá sem R$1 no bolso. Italianos vieram da Itália da pior maneira que existe. E posso citar nomes: Antônio Hermínio de Moraes, Mário Amato. Posso falar? Deixa eu falar um pouquinho. Você falou pra caramba, posso responder? Por exemplo, os imigrantes. Compara eles, por exemplo, com outros que foram trazidos para cá, como os africanos. Os africanos vieram para cá numa condição de escravidão. Enquanto que os imigrantes, por exemplo, aqueles que ficaram lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, quando eles chegaram aqui, eles eram pobres, mas eles chegaram aqui e ganharam terras, eles ganharam instrumentos para o trabalho, eles ganharam a certeza que tudo que eles conseguissem isso é produzir... mentira, pessoal, porque os italianos, na maioria das vezes, ficaram em terras arrendadas. Tá? Então, o que eu estou falando da realidade do meu estado, que eu conheço muito bem. Então, Vejam, seu estado é um pequeno comparado ao Brasil inteiro. Mas é um dos estados que tem a maior imigração italiana e alemã do Brasil inteiro. Perde para São Paulo. Não, uma das maiores, não diz que é a maior. A colônia italiana e alemã do Rio Grande do Sul é uma das maiores do Brasil. E nesses casos, por exemplo, tem uma região lá do Rio Grande do Sul que era a antiga feitoria real do linho cânhamo. Terras férteis que foram todas doadas aos imigrantes. Os descendentes de africanos vieram para cá, além deles não receber terras, pela lei de terras do Brasil, eles foram proibidos de ter terra. Você está citando outro problema. Concordo que isso é um problema, sim, escravidão. Concordo plenamente. Entretanto, você não pode querer comparar um problema com outro. A maioria das pessoas que são donas das indústrias do Brasil, e eu reitero, são filhos de pobres. Não, senhor. A maioria, pessoas que... 1930 para cá, que foi a criação em aumento da indústria do Brasil, foram imigrantes ou filhos de imigrantes. Você está falando do período Vargas, pior né? Maneira. Isso, o Vargas ajudou a indústria. Eu posso exaltar também o governo militar, que fez um grande incentivo à indústria. Meus parabéns ao governo militar. Entregou para o Brasil ao delegado Carlos Alberto Augusto do DOPS. Meu parabéns ao delegado Romeu Tuma do DOPS. Entregou para o Brasil hiperinflação. Carlos o Brilhante o Brasil Ustra, da fome, o pavor de foi Dilma Rousseff. o Brasil da ditadura militar. E é nojento vocês defender um torturador. Numa boa. Isso é nojento. Então, isso fala sobre o seu caráter. Não, fala sobre história. Exatamente, fala sobre história. A história de gente mau caráter, torturadora. Tá? Você defender um torturador, um assassino, você só pode ser um mau caráter. Não aceito a verdade. Mau caráter defender um torturador.
Ah, de jeito nenhum, não era um torturador. Vocês estão defendendo um torturador. Por favor. Seria melhor, dá pra fazer 1 minuto pra cada um? Topa? Eu só quero fazer algumas perguntas no meio do caminho, só para mim tentar entender algum Vai lá. contexto seu. Primeiro, você disse que o capitalismo não estimula a meritocracia, é isso? Isso. Não se, quem é dominante no capitalismo não é por mérito. E aí, deixa eu te perguntar, aquele cara, eu não lembro o nome, me perdoa, mas é um cara brilhante que vendia água no Rio de Janeiro e hoje virou um milionário. Que cara é esse? Todo mundo conhece. Ele Não. vendia água Não. e hoje ele é um Veja, bilionário é exatamente que o que eu ensina curso falei. para as pessoas sair da miséria e voltar. O que eu vejo do comunismo? O comunismo quer nivelar todo mundo por baixo. Você disse que um trabalhador não tem a mesma vida que um milionário, né? Não tem os mesmos benefícios. O problema dos comunistas, e aí se você se incluir eu não sei, é que vocês definem a vida por dinheiro. Quem garante que o cara... Eu sou muito mais próspera e muito mais onde feliz que os capitalistas defendem a vida por dinheiro? Não é isso. Eu tô querendo comunista, falar. porque eu tô vocês querem falando em dividir dinheiro, mas eu tô Não, falando pra eu tô você que a falando, prosperidade eu mesmo tô se falando baseia em desde o início do dinheiro. debate que eu defendo que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho. E eu tô falando pra você que o trabalhador, ele vende a mão de obra e ele recebe por isso. Exato, só que aquilo que ele... Como ele só tem a mão de obra para vender... Graças a Deus, ele vende aquilo que ele tem. Então, o capitalista, ele vende a mercadoria. Se ele tem o Não- intelecto, ele vende o intelecto. Se Então ele você tem quer dizer que a maior parte das pessoas é intelectualmente pior que as outras? Graças ao governo maldito do PT, da educação, votado. é desse jeito. Não. Então, a contradição que eu vejo é que, assim, quem defende o empresário, aprender com o empresário, se conectar com o empresário, é quem defende o capitalismo. Vocês que defendem o comunismo, vocês falam mal dos empresários, têm o empresário como inimigo. Aí eu te pergunto, como que você vai produzir, como que você vai crescer na vida se você está em um ambiente de escassez? Todo comunista que eu conheci, todo mundo que defende o comunismo, não defende a meritocracia em ir e realizar. Por exemplo, eu não conheço, a maioria dos jovens hoje que defende o comunismo é um bando de playboy. Isso você vê nas Estereótipo. faculdades, isso daí você não vai negar. Posso responder? Pode responder. O que eu quero dizer, cara, é o seguinte. No capitalismo, quem tem capital tem muito mais vantagens que aqueles que não têm capital. No capitalismo, a questão da meritocracia ela é falsa, porque meritocracia, eu estou insistindo nisso, porque está sendo Você mudado. acredita que mérito é quando os dois Não. partem da mesma, Isso, do para mesmo ter início? meritocracia, para ter mérito existe. Ponto. Tá? As pessoas se puxam e melhoram de vida. O que eu estou querendo dizer é, quem chega no topo do capitalismo não chega por Sempre mérito. haverá desigualdade. Por exemplo, eu sou cristão. Eu acredito que quando o milênio de Cristo, na escatologia, for instalado, aí não vai ter desigualdade. Mas isso é uma questão da minha fé. Aqui no mundo real, sempre vai ter desigualdade. Nem sempre. Acerca da produção, Nem sempre. você parte de um princípio que todas as pessoas vão ser produtivas. Só que existem pessoas preguiçosas, folgadas, Mas você existem não pessoas acha que isso querem mamar do preconceituoso? governo. Você não acha? É a realidade. Não, com É a certeza, com realidade. certeza existem pessoas preguiçosas. Não, mas peraí, o meu mas ponto por é o que é seguinte, preconceito? Não existe porque- pessoas assim? Porque você está querendo dizer que a maioria das pessoas é Eu assim. estou dizendo... Porque a maioria é pobre. Eu estou dizendo Entendeu? que a maioria Você acha que todo mundo que mora na Pobreza comunidade, não é só na financeira, favela, você não entendeu. você acha que todo mundo lá é Posso falar? incompetente? Existe famílias... Não, certo. Existe Mas você famílias... pode me responder por isso aí? exemplo, eu dou aula para famílias Então, mas você muito bem concorda comigo? financeiramente. Você pode me explicar? Então, você Explico. quer o seguinte, se o problema da riqueza ou da pobreza, ou da melhora de vida ou pior de vida das pessoas, quer dizer que todo mundo que mora na favela é incompetente, é preguiçoso, eu conheço um monte de gente que abriu um podcast que veio da favela, tá rico hoje, um monte de playboy que abriu um podcast e não deu certo. O ponto não é um ou outro, o ponto é, existem Inclusive, a dezenas, mídia, que o centenas de comunismo milhares quer de regulamentar, pessoas né? moram nas comunidades. Essas centenas de milhares de pessoas que moram lá, são todas incompetentes? Eu vim de lá e eu não sou incompetente, por isso que eu saí de lá. Mas a maioria continua lá. Então quer dizer que a maioria é incompetente. Cara, alguém gosta de morar mal, cara? É ruim.
Então, pessoal, o debate aconteceu exatamente como eu imaginei que ia acontecer, muita gritaria, muito espantalho, pouco argumento. Nos poucos momentos que a gente conseguiu aqui dialogar de maneira civilizada, até porque alguns vieram aqui só para me agredir, gritar, e inclusive assumiram isso, mas para mim o ponto alto do debate foi a maioria aqui defender o torturador da ditadura Brilhante Ustra. Isso mostra o buraco que a direita tá, o buraco moral que a direita tá no Brasil. É uma coisa maluca que isso tenha sido normalizado, porque mesmo a direita não costuma defender esse tipo de baixaria. Então, eu sou Humberto Matos, caso vocês não me conheçam, eu sustento um canal no YouTube desde 2015, tem vídeo todo dia ao meio-dia e tem lives todos os domingos às 21 horas. Eu convido todos vocês a acompanhar, e eu sou um militante do PCdoB do Rio Grande do Sul, pré-candidato a deputado estadual nas eleições desse ano. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, confiram lá as minhas redes sociais. E você que assistiu o debate aqui, que curtiu, deixa o seu like, coloca aqui algum comentário, se inscreve no canal, ajuda a engajar o vídeo aí para que ele chegue em mais gente.